Hoje vamos analisar um filme que, de certeza, não deixou ninguém indiferente. Falo, claro, de Cafarnaum, a obra poderosa e, sem dúvida, muito controversa de Nadine Labaki, que marcou o cinema mundial. Bem, o filme começa logo com uma premissa que nos abala por completo. É uma premissa que enquadra toda a história e que, logo de início, nos mostra a intensidade do que vamos ver. E uma das primeiras coisas que ouvimos, dita pelo nosso jovem protagonista Zane, é isto. É uma declaração brutal que define imediatamente o tom do filme. Não há aqui rodeios. Isto leva-nos, claro, à grande questão do filme. O que é que leva um rapaz de apenas 12 anos a processar os próprios pais, e não por uma razão qualquer, mas pelo crime de lhe terem dado vida? É esta a investigação que o filme nos propõe. Ok, então para sequer começarmos a perceber isto, temos de olhar para o mundo Zane. E é um mundo de uma dureza que é quase impossível de imaginar. E o próprio título, Cafarnaum, diz-nos tudo, não é? Não é uma escolha ao acaso. Significa, literalmente, um lugar de caos, de desordem. E é precisamente isso que a realizadora, Nadine Labaki, nos mostra. Um caos opressivo que define cada segundo da vida do protagonista. A vida do Zane é uma sucessão de golpes, um atrás do outro. Pensem nisto. Ele não existe oficialmente, não tem documentos, é invisível. É obrigado a cometer pequenos crimes para a família sobreviver. E depois, o ponto de viragem. Vê a irmã de quem ele tanto gosta ser vendida para casar, em troca de umas galinhas. É isto que o faz fugir. E mesmo quando parece encontrar um porto de abrigo com a Rail e o seu bebê, Jonas, o destino volta a traiçoá-lo. E ele fica sozinho, a cuidar de uma criança ainda mais frágil do que ele. Mas o que torna este filme tão forte não é só a história. É a forma como a história é contada. Como é que a Nadine Labaki conseguiu criar uma experiência tão visceral, tão real? Bem, a abordagem dela é a chave de tudo. Ela usa um estilo a que chamamos neorrealista, que basicamente foge de qualquer tentativa de embelezar a pobreza. É cru. E depois, a escolha de não usar atores profissionais. O próprio Zayn Al-Rafea, o rapaz que faz design, era na vida real um refugiado sírio. Isto dá uma honestidade brutal ao filme. E a câmara? A câmara está quase sempre à altura dos olhos dele, o que nos mete a nós, espectadores, dentro daquele caos, a ver o mundo como ele o vê. E este ponto é absolutamente fundamental. O guião não estava fechado. Foi desenvolvido durante meses com o elenco. As experiências reais deles, as histórias de vida deles, foram incorporadas na narrativa. É esta mistura entre ficção e realidade que dá ao filme um poder inacreditável. Claro que um filme assim tão intenso ia gerar reações extremas. E foi o que aconteceu. A crítica dividiu-se completamente. E o debate foi mesmo polarizado. De um lado, tínhamos quem o considerasse uma obra-prima de empatia, super autêntico e inesquecível. Do outro, acusações pesadas, de ser manipulador, sentimental demais e até de fazer aquilo a que se chama pornografia da miséria, ou seja, explorar a pobreza para chocar. Uma coisa é certa, indiferente não deixou ninguém. E uma das críticas mais apontadas foi mesmo a estrutura do julgamento. Houve quem sentisse que aquelas cenas no tribunal quebravam o realismo do resto do filme. Parecia um truque, um artifício, para nos passar uma mensagem de forma demasiado óbvia, em vez de deixar que as imagens falassem por si. No entanto, apesar das críticas, o poder emocional do filme é inegável. Basta ver o que aconteceu no Festival de Cannes. Recebeu uma ovação de pé, de 15 minutos. Pensem no que são 15 minutos de aplausos ininterruptos. Isto mostra bem a ligação profunda que o público sentiu com a história do Zane. Mas atenção, apesar de toda esta dureza, de toda esta escuridão, o filme não nos abandona no desespero total. O final traz um pequeno vislumbre de luz. E o final é de um simbolismo tremendo. Depois de tudo aquilo por que passou, de lutar só para sobreviver, o que o Zane consegue? Algo que para nós é banal. Um cartão de identificação. É a sua primeira fotografia oficial. E nessa fotografia, pela primeira vez no filme inteiro, ele sorri. Um pequeno gesto que significa um mundo. A possibilidade de finalmente existir. De ser, oficialmente, uma criança. E há uma frase que resume perfeitamente o impacto deste filme. Quer se goste, quer se deteste a abordagem, as imagens da jornada do Zane, da sua força, da sua dor, ficam na nossa cabeça, não saem. E tudo isto nos deixa como a última pergunta. Uma reflexão importante. Será que um filme sobre o sofrimento tem a obrigação de nos dar um final com esperança? Aquela viragem no final de Cafarnaum é um alívio de que precisávamos? Ou será que acaba por suavizar a realidade brutal que o filme se propôs a mostrar? É este o grande debate que uma obra como esta nos deixa e obriga-nos a pensar sobre o papel da arte quando retrata o sofrimento humano.